Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV. O presidente nacional do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson retornou na tarde desta quinta-feira ao complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Jefferson estava internado em um hospital particular há cerca de 40 dias, também na zona oeste, e recebeu alta após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar sua volta à prisão. O ex-deputado deixou a unidade hospitalar escoltado por agentes da Polícia Federal. Jefferson foi preso preventivamente em agosto sob a acusação de utilizar as redes sociais para atacar poderes da República e o Estado Democrático de Direito. Ele chegou a postar vídeo empunhando armas e defendendo o fechamento do Supremo. Em 4 de setembro, Moraes havia autorizado a transferência dele da prisão para um hospital devido a problemas de saúde e necessidade de tratamento médico. O advogado de defesa de Roberto Jefferson, Luiz Gustavo Cunha, confirmou que seu cliente retornou ao presídio e disse que ainda aguarda o julgamento de habeas corpus e recursos no STF em favor do ex-deputado. Em nota divulgada na quarta-feira, o PTB afirmou que o processo envolvendo o presidente do partido não tem fundamento e base legal e que Jefferson sequer foi ouvido. A nota afirma ainda que os relatórios médicos reforçam a necessidade de cuidados especiais que já foram declarados como impossíveis de serem assegurados pelo sistema prisional. Nesta quinta-feira, 14 de outubro, o Diário Oficial da União publicou o decreto número 10.834, de 13 de outubro de 2021, pelo qual o governo federal autorizou a entrada de soldados americanos no Brasil. Os soldados estrangeiros terão permanência temporária para a realização do exercício conjunto de adestramento CORE 21 com o Exército Brasileiro. A atividade militar internacional se dará no Vale do Paraíba, mais precisamente na área entre os estados de Rio de Janeiro e São Paulo. No total, 240 soldados dos Estados Unidos deverão participar do exercício entre os dias 28 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Poucos detalhes foram informados sobre a realização das manobras, mas sabe-se que do lado brasileiro elas envolverão o 5º Batalhão de Infantaria Leve e a 12ª Brigada de Infantaria Leve. Em 7 de outubro, o Tribunal Constitucional da Polônia afirmou que alguns dos artigos-chave dos principais tratados da União Europeia entravam em conflito com a legislação polonesa. Agora, com uma reforma judicial, os membros do Supremo Tribunal são eleitos pelo parlamento e não pelos próprios juízes do país, medida que vai contra o princípio de total independência dos 3 poderes da União Europeia. O ministro da Justiça, que é escolhido pelo presidente e seu premier, também passou a ter o poder de demitir juízes por diferentes razões. A União Europeia pediu que Varsóvia cancelasse a reforma judicial, ao passo que a justiça polonesa determinou que as leis do bloco não podem ser superiores às leis nacionais. Já no campo financeiro, com a ideia da criação do Fundo de Recuperação da União Europeia, fundo financeiro que presta assistência aos países membros, a Polônia inicialmente teria que dar mais dinheiro do que receber. No entanto, a obrigação financeira polonesa com o fundo não tem sido muito assuntada no país nos últimos meses. No contexto dos desentendimentos, tanto o governo quanto a oposição acusam-se mutuamente de querer tirar a Polônia da União Europeia. Várias cidades polonesas demonstraram apoio à permanência do país na União Europeia, depois de a Justiça ter decidido sobre a prioridade das leis nacionais sobre as do bloco. Consequentemente, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki acusou a oposição de espalhar notícias falsas, negando o suposto plano para o país deixar a União Europeia, o chamado Polexit. Mas, caso a separação ocorra, quais seriam as vantagens e desvantagens de tudo isso? A Sputnik Brasil falou com Tiago Babo, professor do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, e Demétrios Pereira, professor de Relações Internacionais e coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Europeus da ESPM.
Babo acredita que a saída da Polônia da União Europeia só ocorrerá caso haja um apoio popular e uma mobilização política, algo que foi visto no Reino Unido antes de sua saída do bloco. Todavia, uma vez fora da União Europeia, a Polônia não terá qualquer tipo de benefício real, tanto em curto, médio ou longo prazo, segundo Babo. A razão disso seriam seus fortes laços econômicos com os países vizinhos que foram fortalecidos ao longo de décadas, e a saída daria fim aos benefícios do mercado comum com o bloco. Para atenuar o problema, Varsóvia teria que negociar tanto com a União Europeia como com países fora dela, o que seria precedido de uma crise econômica, inclusive com interrupção do fornecimento de produtos como a que a crise dos caminhoneiros trouxe ao Reino Unido após o Brexit. Já Demetrios Pereira crê que a Polônia não ficaria isolada caso deixasse o bloco europeu, já que é um país membro da OTAN, mas sem dúvida se afastaria da União Europeia, afetando sua política externa, já que ficaria mais longe dos países que estão no bloco, mas não são membros da OTAN. Bruxelas anseia não perder a Polônia, que seria o maior símbolo da união da Europa Ocidental com a Europa Oriental após os anos da Guerra Fria. Caso isso ocorra, Thiago Boba considera que o bloco fique desacreditado. Para evitar isso, a tratativa da União Europeia com esse caso específico da Polônia tem que ser feita não somente pensando na questão polonesa, mas principalmente olhando para os demais Estados-membros, que eventualmente possam iniciar algum tipo de debate público questionando sua própria permanência no bloco, explicou o professor. O mercado de criptomoedas avança a passos largos. Cada dia aparecem novas moedas e mais pessoas decidem se tornar investidores criptográficos. Por agora, uma queda no preço das moedas criptográficas faz com que só os que investiram nelas percam dinheiro, mas logo a situação pode mudar. O vice-diretor para a estabilidade financeira do Banco da Inglaterra, John Cunliffe, acha que, em qualquer momento, uma possível queda de preço do Bitcoin poderia ter efeito de arrastamento sobre um setor mais amplo da economia. Segundo o funcionário, os reguladores deveriam se concentrar mais na área de gestão dos riscos no mercado criptográfico que têm de ser gerenciados, tal como no mundo das finanças tradicionais. Há 5 anos, o mercado criptográfico era avaliado em 16 bilhões de dólares. Agora, os financistas o avaliam em 2,3 trilhões. Passado esse curto tempo, o mercado criptográfico triplicou seu valor. Embora esse mercado seja uma gota no mar das finanças globais, o setor das moedas criptográficas cresce muito rápido. É provável que em umas dezenas de anos, todo mundo mude para operações digitais.